Graciele Lacerda está vivendo dias de medo e insegurança com a aproximação repentina entre Zezé de Camargo e sua ex-esposa, Zilu Godoy. O que parecia apenas uma relação cordial por causa dos filhos começou a ganhar contornos de reaproximação inesperada, e isso acendeu um alerta vermelho na atual companheira do cantor. Nos bastidores, Graciele já teria confidenciado que teme perder espaço, teme que o passado de décadas entre Zezé e Zilu fale mais alto e que a história que construiu, com ele, acabe ameaçada. Mas a pergunta que ninguém ousa calar é: essa reaproximação é apenas maturidade ou pode esconder algo muito mais profundo? Graciele Lacerda nunca imaginou que depois de tantos anos ao lado de Zezé de Camargo, ainda sentiria aquele frio na barriga que só o medo de perder traz. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando ela percebeu uma aproximação inesperada entre Zezé e Zilu Godoy, a ex-mulher do cantor. Para muita gente, seria apenas uma relação madura, natural, de duas pessoas que compartilham uma longa história e filhos em comum. Mas para Graciele, os sinais começaram a soar como alerta. Pequenas conversas, mensagens mais frequentes, encontros familiares em que o clima parecia diferente. Tudo isso despertou nela um incômodo silencioso que crescia a cada dia. Antes de continuarmos, por favor, escreva seu nome e de onde você está falando nos comentários. E se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Nos bastidores, Graciele desabafou com amigos próximos que teme estar vivendo uma espécie de triângulo invisível. Não é que ela não confie em Zezé, mas a presença de Zilu ainda é forte demais. São décadas de convivência, de memórias e de um passado que não se apaga. E, para piorar, Zilu recentemente tem demonstrado um tom mais leve e conciliador nas redes sociais, o que para o público soa como maturidade, mas para Graciele soa como ameaça. Eu tenho medo de perder o espaço que conquistei, medo de ver toda a história que construí com ele se desfazer. Teria confessado num momento de fragilidade. Enquanto isso, Zezé tenta manter o equilíbrio, dizendo que a aproximação com Zilu é apenas uma questão de respeito e família, mas evita entrar em detalhes. Só que o silêncio dele, em vez de acalmar, aumenta ainda mais a insegurança. A sombra de Zilu, uma figura que por décadas esteve no centro da vida de Zezé, paira sobre o relacionamento de Graciele como uma névoa, densa e imprevisível. Não é uma questão de rivalidade aberta, de brigas ou discussões explícitas. É algo muito mais sutil e, por isso, talvez, mais doloroso. É a sensação de que, não importa o quanto ela se esforce, não importa o quanto ela ame, sempre haverá um passado, uma história, um elo que ela jamais poderá quebrar. E esse elo, agora, parece estar se fortalecendo de uma forma que Graciele não consegue controlar. Ela se sente como uma intrusa em uma narrativa que não é totalmente dela, mesmo depois de tantos anos. A cada foto, a cada notícia, a cada comentário sobre a família Camargo, uma pontada de ansiedade a atinge. Será que o público, assim como ela, percebe essa mudança no ar? Será que eles também sentem que algo está se movendo, se reajustando, e que ela pode estar perdendo seu lugar? A complexidade da situação reside justamente na sua invisibilidade para o olhar externo. Para muitos, a reaproximação de Zezé e Zilu é um sinal de maturidade, de que o tempo cura todas as feridas e que, no fim, a família prevalece. Mas, para Graciele, essa maturidade é uma faca de dois gumes. Ela entende a importância dos filhos, da convivência pacífica, mas não consegue ignorar o subtexto, as entrelinhas de cada interação. É como se houvesse uma dança silenciosa acontecendo, e ela, Graciele, estivesse assistindo da plateia, sem poder interferir no ritmo ou na coreografia. O medo de ser substituída,
de se tornar uma nota de rodapé. Na história de Zezé, é um fantasma que a assombra constantemente. Ela se pergunta se todo o esforço, toda a dedicação, todos os sacrifícios feitos para construir seu próprio espaço ao lado do cantor estão agora em risco. E o pior é que não há um inimigo claro, uma briga explícita para enfrentar. É uma batalha contra fantasmas do passado, contra a memória afetiva de milhões de fãs que acompanharam a trajetória de Zezé e Zilu por décadas. A pressão da mídia e a constante vigilância dos fãs adicionam uma camada extra de complexidade a essa situação já delicada. Cada postagem nas redes sociais, cada aparição pública é dissecada e interpretada. Se Zezé e Zilu aparecem juntos em um evento familiar, as manchetes explodem com especulações sobre um possível retorno. Se Graciele posta algo que demonstra sua insegurança, ela é rapidamente rotulada como ciumenta ou imatura. É um jogo de aparências onde cada movimento é calculado e onde a verdade dos sentimentos se perde em meio a fofocas e teorias da conspiração. Graciele se sente presa em uma vitrine, onde sua vida pessoal é um espetáculo para o mundo e onde ela não tem o direito de sentir medo ou vulnerabilidade sem ser julgada. Ela anseia por um momento de paz, de privacidade, onde possa processar suas emoções sem a interferência constante do olhar público. Mas, infelizmente, essa é uma realidade distante para quem vive sob os holofotes de uma figura tão pública como Zezé de Camargo. A história de Zezé e Zilu não é apenas um capítulo na vida do cantor. É um livro inteiro, com prefácio, capítulos densos e um epílogo que se recusa a ser escrito. É uma saga que se entrelaça com a própria história da música sertaneja no Brasil, com a ascensão de um ícone e a construção de uma família, que, por muito tempo, foi vista como um modelo. Graciele, por mais que tenha construído sua própria história ao lado de Zezé, sabe que compete com um legado, com uma memória afetiva que transcende o tempo e as circunstâncias. Ela não pode apagar o que foi, e é justamente essa imutabilidade do passado que a atormenta. Cada canção de amor que Zezé cantou para Zilu, cada momento de glória que eles compartilharam, cada sacrifício que fizeram juntos para alcançar o estrelato, tudo isso ressoa na mente de Graciele como um lembrete constante do que ela não viveu, do que ela não foi parte. E agora, com essa reaproximação, é como se o livro estivesse sendo reaberto e as páginas do passado estivessem sendo folheadas novamente, com a possibilidade de um novo capítulo, ou pior, de um retorno ao que já foi. Esse é o verdadeiro terror de Graciele. Não o fim, mas a reversão, a anulação de sua própria jornada. A luta de Graciele não é apenas contra uma ex-esposa, mas contra uma ideia, um ideal de família que foi construído e perpetuado na mente do público. Ela se vê constantemente comparada não apenas com a Zilu do presente, mas com a Zilu do passado, a Zilu que esteve ao lado de Zezé nos momentos mais difíceis e nos maiores triunfos. Essa comparação invisível é um fardo pesado, que mina sua autoconfiança e a faz questionar seu próprio valor. Cada sorriso trocado entre Zezé e Zilu, cada gesto de cordialidade, é interpretado por Graciele como um sinal de que a conexão entre eles é mais profunda do que ela pode suportar. Ela se sente em uma corda bamba, tentando manter o equilíbrio em um palco onde o público espera que ela caia. A ansiedade se torna uma companheira constante, roubando seu sono e sua paz. Ela se pega revivendo conversas, analisando olhares, buscando por qualquer indício que confirme seus piores medos. É um tormento silencioso que consome sua energia e a deixa exausta, mesmo sem ter travado uma única batalha visível. O medo de ser apenas um interlúdio, um capítulo temporário na vida de Zezé, é uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Em meio a essa turbulência emocional, Graciele se sente, muitas vezes, sozinha.
Embora tenha amigos próximos com quem desabafa, a compreensão total de sua situação parece inatingível. Como explicar a alguém que o seu maior medo não é uma traição física, mas a perda de um espaço emocional, de uma conexão que ela lutou tanto para construir? É um tipo de dor que não se manifesta em hematomas, mas em cicatrizes invisíveis na alma. A falta de um apoio público explícito de Zezé agrava essa sensação de isolamento. Ele, em sua tentativa de ser diplomático e manter a paz familiar, acaba por deixar Graciele em uma posição vulnerável, onde suas inseguranças são interpretadas como ciúmes infundados. Ela anseia por um gesto, uma palavra, um posicionamento que a reafirme como a mulher ao lado dele, que a proteja da sombra do passado. Mas esse gesto não vem, ou quando vem, é sutil demais para acalmar a tempestade que se forma dentro dela. Ela se vê em um limbo, amando um homem que, por mais que a ame, parece incapaz de cortar os laços emocionais com uma parte significativa de sua história, uma parte que insiste em se fazer presente. A dualidade da situação é cruel para Graciele. Por um lado, ela entende a necessidade de Zezé de manter uma relação cordial com a mãe de seus filhos. Por outro, a linha entre cordialidade e reaproximação afetiva parece cada vez mais tênue. Zezé, talvez sem perceber a profundidade do impacto de suas ações, age com a naturalidade de quem sempre teve Zilu em sua vida, o que é verdade. Mas para Graciele, essa naturalidade é um lembrete constante de que ela não faz parte dessa história de décadas. Ela observa os olhares, os sorrisos, as piadas internas, que só eles entendem, e se sente uma estranha no ninho. É uma tortura silenciosa, onde cada pequena interação se torna um gatilho para suas inseguranças mais profundas. Ela se pergunta se Zezé realmente compreende a dimensão de seu sofrimento, ou se ele está tão imerso em sua própria tentativa de conciliar o passado e o presente que não percebe a dor que causa. Essa falta de percepção, ou a aparente indiferença, é quase tão dolorosa quanto o medo de perder o amor de fato. Zilu, por sua vez, parece navegar nessa nova dinâmica com uma serenidade que beira a indiferença, ou talvez a satisfação. Suas postagens nas redes sociais, antes mais reservadas, agora exibem uma leveza e uma aparente felicidade que, para Graciele, são como alfinetadas. A maturidade que o público elogia é para a atual companheira de Zezé um lembrete constante de que Zilu ainda detém um poder invisível sobre a narrativa da família. Cada foto com os filhos, cada comentário sobre a família unida, reforça a imagem de uma mulher que superou as adversidades e agora colhe os frutos de sua resiliência. E, nesse cenário, Graciele se sente cada vez mais marginalizada, como se seu papel fosse o de uma coadjuvante em uma história que não é a sua. Ela se pergunta se Zilu tem consciência do impacto de suas ações, ou se essa aparente inocência é, na verdade, uma estratégia sutil para reafirmar seu lugar no coração de Zezé e na mente do público. A incerteza é um veneno lento, corroendo a confiança de Graciele a cada dia. A memória afetiva do público é um adversário invisível e implacável para Graciele. Milhões de pessoas cresceram acompanhando a história de amor de Zezé e Zilu, torcendo por eles, celebrando suas vitórias e lamentando suas dores. Essa conexão emocional, construída ao longo de décadas, é algo que Graciele, por mais que se esforce, jamais conseguirá replicar ou apagar. Ela é a outra, a que chegou depois, a que dividiu a família. E por mais injusto que isso possa parecer, essa é a narrativa que se solidificou na mente de muitos. Cada vez que Zezé e Zilu são vistos juntos, essa narrativa é reforçada, e Graciele sente o peso do julgamento, mesmo que não haja palavras. É um fardo pesado, que a impede de desfrutar plenamente de seu relacionamento, pois sempre há a sombra do passado, a comparação inevitável. Ela se pergunta se um dia será aceita,
não apenas como a companheira de Zezé, mas como parte integrante da história dele, sem a necessidade de competir com um fantasma do passado que insiste em se materializar a cada nova interação. A solidão de Graciele nesse cenário é quase palpável. Ela se vê em um campo minado emocional, onde cada passo em falso pode detonar uma nova onda de especulações e julgamentos. A sociedade, muitas vezes, é implacável com a outra mulher, e Graciele sente na pele o peso dessa condenação silenciosa. Ela não pode expressar abertamente sua dor, seu medo, sem ser taxada de ciumenta, insegura ou até mesmo de tentar destruir a família. É uma prisão invisível, onde seus sentimentos são sufocados em nome de uma imagem pública que ela precisa manter. A cada sorriso forçado em eventos sociais, a cada aparição pública ao lado de Zezé, ela sente um nó na garganta, uma pontada no coração. Por dentro, um turbilhão de emoções a consome: raiva, tristeza, frustração e, acima de tudo, um medo avassalador de que tudo o que ela construiu possa desmoronar a qualquer momento. Ela se pergunta se Zezé realmente a vê, se ele percebe a profundidade de sua angústia, ou se ele está tão acostumado com a dinâmica familiar que não consegue enxergar a dor que ela sente. Essa falta de reconhecimento, essa invisibilidade de seu sofrimento, é talvez o golpe mais cruel de todos. Apesar de toda a dor e insegurança, Graciele Lacerda demonstra uma resiliência notável. Ela não se curva facilmente diante das adversidades, e sua determinação em manter seu lugar ao lado de Zezé é evidente. No entanto, essa força interior é constantemente testada pela dinâmica familiar complexa e pela pressão externa. Ela sabe que não pode simplesmente ignorar Zilu, pois ela é a mãe dos filhos de Zezé e uma figura central na vida dele. É um dilema que a consome. Como coexistir com uma presença tão marcante, sem se sentir ameaçada? Como construir seu próprio legado sem que ele seja ofuscado por um passado que se recusa a desaparecer? A cada evento familiar, a cada foto postada, Graciele se vê em uma encruzilhada, tentando equilibrar a necessidade de ser cordial com a urgência de proteger seu próprio território emocional. É uma batalha diária, travada em silêncio, onde a vitória não é a eliminação do adversário, mas a conquista da própria paz interior, em meio ao caos. Zezé de Camargo, por sua vez, encontra-se em uma posição delicada, dividindo-se entre o respeito pelo passado e o compromisso com o presente. Sua tentativa de manter a harmonia familiar, ao mesmo tempo em que busca preservar seu relacionamento com Graciele, o coloca em um fogo cruzado invisível. Ele, talvez, não perceba a intensidade do sofrimento de Graciele, ou subestime o impacto da reaproximação com Zilu em sua atual companheira. Para ele, a relação com Zilu pode ser vista como uma extensão natural de sua história, um laço inquebrável que transcende o término do casamento. Mas, para Graciele, essa naturalidade é uma ameaça constante, um lembrete de que ela sempre será a segunda, a que veio depois. A mídia, sedenta por narrativas de amor e drama, explora cada nuance dessa dinâmica, alimentando a especulação e intensificando a pressão sobre os envolvidos. Os fãs, divididos entre a nostalgia do casal Zezé e Zilu e a aceitação de Zezé e Graciele, contribuem para a complexidade do cenário, com comentários e opiniões que reverberam nas redes sociais, adicionando mais lenha à fogueira da insegurança de Graciele. É um ciclo vicioso onde a busca por paz e privacidade se torna cada vez mais distante. Para Graciele, o passado não é apenas um conjunto de memórias. É uma entidade viva, que respira e se move, ameaçando engolir seu presente e seu futuro. Ela se vê constantemente lutando contra a sombra de uma história que não é a sua, mas que insiste em se sobrepor à sua própria narrativa. Cada vez
que Zezé menciona Zilo, mesmo que de forma casual, é como se uma faca afiada perfurasse seu coração, lembrando-a de que existe um elo inquebrável que ela jamais poderá ter. Ela sonha com um futuro onde ela seja a única protagonista ao lado de Zezé, onde o passado seja apenas uma lembrança distante, sem poder de interferência. Mas a realidade se impõe, cruel e implacável, mostrando que o passado, no caso de Zezé e Zilu, é um rio que continua a correr e que ela, Graciele, está à margem, observando suas águas turbulentas. Essa incerteza sobre o futuro, essa sensação de que seu relacionamento está sempre à mercê de uma reaproximação inesperada, é um fardo pesado que ela carrega diariamente. Ela se pergunta se um dia a paz reinará em seu coração ou se ela estará eternamente presa a essa dança complexa entre o amor, o passado e a insegurança. A batalha de Graciele não é apenas externa, contra a sombra de Zilu e a percepção pública, mas também interna. Ela se vê constantemente questionando seu próprio valor, sua capacidade de ser amada e de manter um relacionamento tão complexo. A cada notícia, a cada comentário, a cada olhar que Zezé e Zilu trocam, uma voz em sua mente sussurra dúvidas e inseguranças. Ela busca validação, não apenas de Zezé, mas também do público, que muitas vezes a vê como a vilã da história. Essa busca por aceitação é exaustiva e a deixa em um estado de vulnerabilidade constante. Ela anseia por um momento em que possa se sentir plenamente segura e amada, sem a necessidade de provar seu valor a ninguém. Mas a realidade é que, enquanto o passado de Zezé e Zilu continuar a se manifestar de forma tão presente, essa segurança será um luxo inatingível, é uma prisão emocional, onde ela é a única prisioneira e as chaves estão nas mãos de um passado que ela não pode controlar. A cada amanhecer, Graciele se depara com a mesma incerteza. A paz é um luxo que ela raramente pode desfrutar. O medo de que uma nova foto, um novo encontro, uma nova declaração possa desestabilizar seu mundo é uma constante. Ela vive sob uma vigilância implacável, não apenas da mídia e dos fãs, mas de si mesma. Cada gesto de Zezé, cada palavra, é analisado em busca de sinais, de indícios que confirmem ou desmintam seus temores. É uma exaustão emocional que a consome, transformando momentos que deveriam ser de alegria em fontes de ansiedade. Ela se pergunta se algum dia essa sombra se dissipará, se ela poderá viver seu amor sem a constante ameaça de um passado que se recusa a ser apenas passado. A história de Zezé e Zilu não é apenas uma lembrança, é uma força viva que continua a moldar o presente e a projetar incerteza sobre o futuro de Graciele. E, nesse cenário, ela se sente como uma navegadora em um mar revolto, sem um porto seguro à vista. E você, que acompanhou essa história até aqui, o que pensa sobre tudo isso? Acredita que a reaproximação de Zezé e Zilu é apenas um sinal de maturidade e respeito? Ou há algo mais profundo acontecendo nos bastidores? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Essa luta interna de Graciele é um campo de batalha constante, onde a razão e a emoção travam um duelo sem fim. Por um lado, ela tenta racionalizar a situação, compreendendo que Zezé e Zilu compartilham filhos e uma história. Por outro, o coração insiste em sentir a pontada da insegurança, o medo de ser preterida, de ver seu amor diminuído pela sombra de um passado glorificado. Ela se esforça para manter a compostura em público, para exibir um sorriso que esconde a tormenta interior. Mas cada aparição conjunta de Zezé e Zilu, cada manchete que ressalta a família unida, é um golpe em sua armadura, abrindo fissuras em sua autoconfiança. Ela se sente como uma atriz em um palco, interpretando um papel que a consome, enquanto o público, sem saber dos bastidores, aplaude a cena que vê. A pressão para ser a mulher forte, a compreensiva,
a desapegada, é imensa e a sufoca. Ela anseia por um momento em que possa ser apenas Graciele, sem os rótulos, sem as comparações, sem a necessidade de provar seu lugar. Mas a realidade é que, nesse cenário de alta exposição, a autenticidade se torna um luxo que ela raramente pode se permitir. Ela se pergunta se Zezé realmente a vê, se ele percebe a profundidade de sua angústia, ou se ele está tão acostumado com a dinâmica familiar que não consegue enxergar a dor que ela sente. Essa falta de reconhecimento, essa invisibilidade de seu sofrimento, é talvez o golpe mais cruel de todos. Ela se vê em um limbo, amando. Um homem que, por mais que a ame, parece incapaz de cortar os laços emocionais com uma parte significativa de sua história. Uma parte que insiste em se fazer presente. Nesse turbilhão de emoções e expectativas, Graciele se vê em uma encruzilhada. A cada passo que Zezé dá em direção a uma reaproximação com Zilu, Graciele sente o chão sob seus pés vacilar. Uma dança delicada, onde o passado e o presente se entrelaçam de forma complexa, e o futuro se torna uma incógnita. Ela se pergunta se um dia poderá se libertar dessa sombra, se poderá construir sua própria história com Zezé sem a constante comparação com o que já foi. A sociedade, com sua sede por narrativas dramáticas, observa cada movimento, cada olhar, cada silêncio e tece suas próprias conclusões. E Graciele, no centro desse palco, luta para manter sua dignidade e seu amor, enquanto o mundo decide se ela é a heroína ou a vilã dessa complexa trama familiar. Essa é a sua realidade, um labirinto de emoções onde a saída parece cada vez mais distante. Será que ela encontrará a paz que tanto almeja? Ou estará eternamente presa a essa dança entre o amor, o passado e a insegurança?